Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé, e não na palavra, não na palavra. Bom, fake, não seja incoerente com a fé que você diz ter. Fake é uma expressão, né, é uma palavra da língua inglesa que significa falso ou falsificação. Essa expressão ela se tornou uma expressão comum, popular, para se referir a um perfil, por exemplo, né, de rede social, de Facebook, por exemplo, que ele não é verdadeiro. Né? Você olha e quando você acessa lá, você tem uma pessoa, você tem uma foto, você tem um histórico, né? Às vezes até mais de uma foto, publicações, tal, amigos. Só que, na verdade, aquilo ali que está aparecendo, aquela pessoa, aquelas fotos, tal, na verdade não existem. Né? Não é a pessoa que está dizendo que é ali naquele perfil. É uma mentira. A gente vê isso acontecer mais com celebridades, né, com pessoas famosas. Por isso que essas pessoas famosas agora costumam colocar assim, fulano de tal oficial. Né, assim, porque já fizeram um monte de outros perfis, né, que não eram dele, né, ou dela. E aí coloca lá, fulano oficial. Né? Então, hoje a gente vive muito essa era onde algumas coisas parecem ser, mas na verdade elas podem ser mentira. Algumas coisas têm uma aparência, mas na verdade não condiz com de fato o que é. Né? Um perfil fake, por exemplo. Se eu faço um perfil de alguém, utilizando o nome de alguém, fotos de alguém e tal, na rede aquilo tem uma aparência, mas quem está por trás aqui não é uma mentira, não tem nada a ver com aquilo que está de fato aparecendo. Então, assim, eu quero ser bem direto, não dá para falar ou dar muitos exemplos disso. Né? Nós dizemos, você diz, a maioria que está aqui diz, que é um discípulo de Jesus. Né? Às vezes, até as aparências condizem com isso. Antigamente, isso tinha mais um estereótipo. Né? Você via alguém passando na rua com a Bíblia debaixo do braço, você falava, lá, vai um crente. Hoje a coisa já dificultou mais ainda, essa coisa da aparência, porque você tem o celular. Né? Difícil você ver alguém andar com a Bíblia na mão. Né? Então, você anda com o celular e tal. Mas, às vezes, você tem alguns trejeitos, sei lá, fala de alguma forma, ou você verbaliza que você é alguém que se rendeu ao Evangelho, que é um discípulo de Jesus. E aí, a pergunta é verdade ou isso é um fake? É verdade? A sua vida condiz com isso que você diz que é um discípulo de Jesus, ou, na verdade, é como se fosse um perfil falso? Até tem a aparência de algo, de alguém, de uma pessoa e tudo mais, mas por trás da tela, ou no seu interior, não tem muito a ver com o que deveria ser. Você diz que segue a Jesus, mas a sua vida condiz com a sua fé em Jesus? Ou será que a sua vida, o que está por dentro, é incoerente com a fé que você diz ter? E aí, fazendo esse link, né, não passa de um fake. Por exemplo, e hoje vai ser a primeira cutucada que a gente vai tomar, a começar por mim mesmo. É incoerente você dizer que crê em Jesus, que é um discípulo de Jesus, que se rendeu ao Evangelho, mas não mantém uma vida de devoção a Ele. É incoerente. É fake. Você dizer que eu amo Jesus, Ele é meu Salvador, eu me rendi ao Evangelho, tudo mais. Mas se você não tem uma vida de devoção a Ele, isso é incoerente, isso não condiz.
Então, assim, o que significa devoção, né? O termo devoção se refere à prática de meios relacionais com o que se crê. Com o que se crê. Não é só um cristão que é devoto, ok? Pessoas com, e aí nós vimos na semana passada, na série passada, né, aquela coisa da busca pelo transcendente, pela espiritualidade e tudo mais. Pessoas são devotas daquilo que elas creem. E a devoção significa que ela mantém práticas ou meios relacionais com o que se crê. Então, é incoerente dizer que que eu sou um discípulo de Jesus, mas não mantermos uma vida de relacionamento com Ele. É incoerente. É um fake. Veja só o que Jesus fala em Mateus 7, do 21 ao 27. Esse texto, Mateus 7, de 21 ao 27, assim, esse texto já me fez perder noites de sono, assim, já me deixou em crise várias vezes, de medo. Veja só o que Jesus fala em Mateus 7, do 21 ao 27. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, aí Jesus está se referindo aqui ao dia do seu retorno, okay? No dia que ele voltar, no dia do juízo. Ele diz assim, muitos me dirão nesse dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastam-se de mim vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Esse texto assim, levanta questões como, o que então é preciso, né, para eu não vivenciar esse momento trágico nesse dia? Né? Por que eu digo que eu já fiquei em crise muitas vezes? Porque eu já fiquei, caramba, mas como assim, Deus? Eu vivo uma vida tentando ser parecido com Jesus e tudo mais, já me rendi ao Evangelho, mas mesmo assim eu corro um risco, então, de chegar no dia do juízo e o Senhor falar comigo, olha, eu não te conheço. Né? E isso já me bateu crise. Para pensar, você lê esse texto assim, não é um texto que dá um certo baque na gente? Caramba, pode acontecer, e aí, por que esse negócio é assim? Mas a gente precisa entender o que é que Jesus está falando aqui. E o que Jesus está falando aqui é um negócio muito simples. É um negócio muito simples. O que ele está falando aqui a respeito dessas pessoas, sim, ou de pessoas que sim, vão vivenciar esse momento trágico, é um negócio muito simples de ser evitado. Jesus está falando aqui, e aí linkando aí, né, com o nosso tema, algo muito, muito simples, muito básico. Não tem para onde correr. É um discípulo fake, aquele que diz crer em Jesus, mas não se relaciona com Ele. Simples assim. É um discípulo fake, aquele que diz crer em Jesus, mas não se relaciona com Jesus. Jesus fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que faz coisas em meu nome entrará no reino dos céus. Aí a gente fica, mas então, e aí? Duas coisas, pelo menos, e aqui aparentes nesse texto, podem maquiar, e aí presta atenção nisso, porque isso pode ter a ver com a sua vida, tá bom? Existem duas coisas, duas referências que Jesus faz nesse texto, que podem maquiar a nossa relação com Ele. Podem
trazer um falso ar de que a gente está mantendo uma vida de devoção a Jesus. Okay? Duas coisas. Primeiro, uma aparente vida de reverência. Uma aparente vida de reverência. Reverência tem a ver com respeito. Okay? Tem a ver com reconhecer quem Deus é. Tem a ver com reconhecer o tamanho de Deus e o nosso tamanho. Isso é reverência. Então, talvez você pode ser alguém que mantenha essa atitude de reverência. Não, eu reconheço quem Deus é. Eu reconheço a soberania dele, a grandeza dele, que ele governa todas as coisas. Eu até me refiro a ele todo humilde, Senhor, Senhor. Olha, sou aqui seu servo, o Senhor é grande. Veja como ele diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, que reconhece, que me reverencia no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, uma aparente vida de reverência, e aí eu me lembro de outra vez, Jesus está falando a respeito de qual é a oração que o Pai ouve, e aí Jesus usa um exemplo. Ele vê um mestre da lei, um fariseu, orando em voz alta, e batendo no peito e tudo mais, cheio de orgulho, cheio de prepotência, falando coisas bonitas e tal. E aí do lado tem um sujeito que nem levanta os olhos para os céus, mas reconhece que não é nada. E ele diz, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Então veja, um cheio de reverência e um outro reconhecendo quem ele é. Aí Jesus fala assim, aquele ali que não está nada reverente, é aquele ali que o Pai está ouvindo a oração. Aquele lá com toda uma pompa, toda uma aparência, okay, de algo muito sábio e tudo mais, aquele lá o Pai não está ouvindo. Então, às vezes, nós podemos cair no engano de acharmos que uma aparente vida de reverência, okay? No louvor eu levanto a mão e tal, às vezes eu choro, não sei o quê. Assim, isso pode ser uma cilada. Okay? Isso pode ser uma cilada. Isso não é garantia de que não vamos viver ou de que alguém não vai experimentar essa tragédia de chegar no último dia e ouvir de Jesus, pô, não te conheço. Senhor, mas eu levantava a mão, eu gritava, eu reconhecia quem o Senhor era, não sei o quê. E aí Jesus fala, poxa, eu não te conheço. Então, uma aparente vida de reverência pode ser uma cilada. Segundo, uma aparente vida de serviço. Uma aparente vida de serviço prestado. Ele continua dizendo, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. E aí você pode acrescentar um monte de coisa. Senhor, em Teu nome eu não tocava lá na banda da igreja, eu não mexia no som, não mexia no computador, eu não cuidava das crianças, eu dava aula para não sei quem, eu arrumava as cadeiras, eu ajudava a limpar a igreja e tal. E aí Jesus fala, não te conheço. Uma aparente vida de serviço prestado. Pode ser uma cilada, pode trazer um falso ar de que nós temos uma vida com Jesus. Então, em outras palavras, gente, vida de aparência não é suficiente. Não existe muito um estereótipo, ok? Assim, um retrato de alguém, assim, um crente, um discípulo de Jesus, é isso aqui, ó. Tá? Assim, não existe essa foto. Um discípulo de Jesus pode usar tatuagem, o outro não gosta de usar tatuagem, o outro usa boné, o outro não usa, o outro usa terno, gravata e tal. Não existe uma foto, uma caricatura assim. Esse aqui é um discípulo de Jesus. Tem, infelizmente, a religiosidade, inclusive, tentou criar essa caricatura. Existe, por exemplo, eu estou falando do que eu já vi mesmo, assim, existem lojas de moda evangélica. Moda evangélica. Infelizmente, a religião
acabou criando uma caricatura, ok? Mas isso, tá vendo aqui, ó? Vida de aparência, gente, não é suficiente. Vida de aparência não é suficiente. Okay? Então, assim, você pode tentar na sua mente, né, criar, okay, um perfil que na verdade é um fake, que na verdade não condiz, não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver com o que de fato Jesus quer e com o que de fato é suficiente para a gente não ter medo desse dia, mas esperar ansiosamente por esse dia do retorno de Jesus. Mas, poxa, o que é suficiente então? O que é suficiente então? Porque olha o que a gente está falando aqui. A gente está dizendo que simplesmente eu falar da boca para fora que eu me rendi ao Evangelho, que eu reverenciar quem Deus é, ou que eu servir a Deus, não é suficiente. Então o que é suficiente? Então o que é suficiente? É o ponto mais simples e que fica meio camuflado aqui nesse texto aqui, principalmente na tradução que a gente tem. Mas o suficiente, de acordo com esse texto aqui, de acordo com essa fala de Jesus, é uma vida de intimidade com Ele. Quando Jesus usa essa expressão, nunca os conheci, Jesus está fazendo referência à vida toda daquela pessoa, desde o dia que ela disse que se converteu, que se rendeu ao Evangelho e tudo mais, até esse dia do juízo, o dia do seu retorno. E aí Jesus está fazendo referência a todo esse trajeto, do dia em que eu disse que me rendi ao Evangelho até esse dia em que Ele vai voltar. Ele está dizendo que pessoas, nesse dia, vão viver essa experiência, de ouvir dele o seguinte: pois é, você está dizendo que me reverenciava, você está dizendo que fazia coisas para mim, mas a gente nunca se relacionou. Mas a gente não se conhece. Mas a gente não tem intimidade. Essa expressão que a gente tem aqui traduzida por nunca os conheci, no texto original, seria melhor traduzido por Jesus dizendo assim, no texto grego: a gente nunca manteve relacionamento. A gente nunca manteve relacionamento. E veja, é possível isso acontecer. É possível a gente ter atitude com pessoas. Pensa numa pessoa dessa forma. É possível a gente respeitar uma pessoa sem a gente nunca conhecê-la. Ter intimidade com ela. Okay? É possível a gente até mesmo fazer coisas, né, por conta da influência dessa pessoa, mesmo sem a gente nunca ter conhecido ela. Alguém que você admira, que você vê que faz coisas legais, tudo mais, tal, que dá boas orientações, e aí você pega e segue. Mas respeitar pessoas, fazer coisas que pessoas dizem para você fazer, tal, não é o mesmo do que você poder dizer: eu tenho intimidade com essa pessoa, eu conheço essa pessoa, eu me relaciono com ela. Então, o que Jesus está dizendo aqui para nós é isso. Olha, o que é suficiente para você, nesse dia, vivenciar assim, o momento mais esperado da sua história? Okay? De você ouvir de mim: venha, desfrute do meu reino, do reino do meu Pai. O que é suficiente? Se relacione comigo. Mantenha uma vida de relacionamento comigo. Ok, você se rendeu ao que eu fiz. Você diz que crê. E a Bíblia diz que a nossa salvação, ela vem assim, ela vem pelo crer, não é por obras. Mas está vendo? Pelo contrário, Jesus não está falando para a gente fazer obra nenhuma aqui. O que Ele está dizendo é que elas não são suficientes para nos garantir que nesse dia a gente ouça dele e venha desfrutar do reino do meu Pai. O que Ele está dizendo é muito simples. É verdade, você crê em mim? Então o que vai comprovar que você crê em mim
é você manter relacionamento comigo. É você querer me conhecer. É a gente, enquanto você está na trajetória da sua vida, a gente caminhar junto. Você deixar a minha vida fluir na sua vida. Relacionamento. Há poucos dias, né, a última série agora, nós falamos lá do upgrade e tal, e uma das mensagens foi sobre alegria. Né, foi sobre alegria e eu usei o texto de João 15. E aí, Jesus disse, né, em João 15:11, tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A pergunta é, né, que palavras que Jesus estava dizendo? Lê João 15. Lê João 15 para você ver o que é que Jesus estava dizendo que seria garantia de alegria para os discípulos. O que Jesus estava dizendo é, permaneçam em mim. Ou seja, se relacionem comigo. É isso que vai fazer vocês se alegrarem em mim. É isso que vai fazer com que vocês tenham a garantia de que no dia do juízo, a notícia que vocês terão, o que vocês ouvirão da minha boca é, venham desfrutar do reino do meu Pai. Se não for isso, se vocês não vivenciarem uma vida de intimidade, de relacionamento comigo, vocês correm um risco de ouvirem de mim, eu não te conheço. Nós nunca relacionamos um com o outro. Isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. Aí, a gente cai no de sempre. Aí a gente vai caindo de sempre. O que é que você tem feito para desenvolver um relacionamento de intimidade com Jesus? Eu não tenho a mínima intenção de convencer vocês, ok? Porque para mim, esse texto aí está muito claro. A fala de Jesus é muito clara. Então, a pergunta é, se o que nos garante, de fato, que nós não somos um fake de discípulos de Jesus, é eu manter uma vida de intimidade com Ele, eu me relacionar com Ele, a pergunta é, o que nós temos feito, o que você tem feito, o que eu tenho feito, para desenvolvermos um relacionamento de intimidade com Jesus? Vamos cair na mesma coisa. Qual foi... E aí, gente, antes de eu questionar isso aqui, eu queria desafiar quem quiser depois gastar alguns minutos comigo, tentando me convencer que existe outra maneira de criar intimidade e relacionamento real com Jesus, sem ser essas aqui, aí a gente, beleza, me convença biblicamente. Qual foi a última vez que você gastou 5 minutos do seu dia, 5 minutos da sua semana, lendo a Bíblia e orando? Qual foi a última vez? Eu não preciso ser adivinho para saber o que algumas pessoas estão pensando aqui. Lá vem o Pedro falando de novo que a gente precisa orar e ler a Bíblia. Aí eu quero então fazer uma pergunta. Me explique, me convença. Como é que você faz para ficar íntimo de alguém sem conversar bastante com essa pessoa? Se você me convencer uma fórmula que exista de você se tornar íntimo de alguém, sem você gastar tempo conversando com essa pessoa, eu quero aprender esse negócio. Ou se relacionando com a pessoa, para você ficar íntimo. Então, a oração e a leitura bíblica são maneiras de desenvolver intimidade com Jesus. Assim, simples assim. Eu já li a Bíblia toda algumas vezes. Eu nunca consegui ver algo que fuja disso aqui. Pode ter coisas além disso aqui, mas eu nem vou falar de coisas além disso aqui. Se você não tem tido disposição
para ler a Bíblia e orar, então nem vou falar de coisas além disso. Eu não vou falar de jejum, não vou falar de solitude, não vou falar disso. Ler a Bíblia e orar. Simples assim. São garantias de que você e eu não vamos ouvir, no dia do juízo, Jesus dizer: nós nunca nos relacionamos. Nós nunca nos conhecemos. Presta atenção. Um detalhe importante aqui, ok? Pega a história toda, tá? Se você é alguém que já se rendeu ao Evangelho, que já ouviu sobre o que Jesus fez por você na cruz, te livrando, okay, de uma vida eterna de separação dele, se você ouviu que Deus não criou você e o mundo do jeito que eles são hoje, criou tudo muito bom, mas que em algum momento nós nos separamos, nós nos rebelamos contra Ele, e a forma com que Jesus fez para trazer você de volta foi enviando Jesus, e Jesus morrendo e ressuscitando no seu lugar, e você está aguardando Ele retornar. Se você ouviu isso, você disse: eu creio nisso, eu creio nisso. Se você fez isso, então a forma de você desenvolver intimidade com Jesus é você praticando disciplinas espirituais que as Escrituras trazem para nós como sendo a forma disso acontecer. Rapidinho aqui. Jesus, o Deus encarnado, em muitos momentos da sua vida, do seu dia a dia, do seu cotidiano, tinha necessidade de ter um tempo de oração. Então, gente, não existe outra forma de falar isso. Se eu e você não oramos, o que a gente está dizendo é que nós somos melhores que Jesus. Parece até piada, mas é isso. Jesus, quando ele foi tentado no deserto por 40 dias, ele respondia às tentações com textos bíblicos. Jesus era profundo conhecedor das Escrituras. Se nós não nos importamos com esse negócio de ler a Bíblia, o que a gente está dizendo é que nós somos mais sábios do que Jesus. Não adianta ficar conjecturando, porque tudo isso é mentira. Nós não somos. Nós somos dependentes. Nós não somos. O que a Bíblia está trazendo para nós nessa noite, pela graça de Deus, é: mantenha uma vida de intimidade com Deus. Mantenha uma vida de relacionamento com Deus. E isso não acontece sábado à noite ou domingo. No dia do juízo, você não vai poder procurar gente do mosaico e falar: fala com ele aqui que eu estava lá todo sábado. Eu li a Bíblia lá, eu orava lá, tal. Não vai, velho. É muito sério isso. No dia do juízo, no dia do retorno de Jesus, nós, pessoalmente com Ele, todo mundo, toda criatura, todo ser humano. Mas olha só que coisa magnífica. Jesus está dizendo aqui: realmente, vocês não precisam ficar fazendo um monte de coisa para mim. Realmente, vocês não precisam ficar enchendo a agenda de vocês com um monte de coisa de serviço, faz isso, faz aquilo, vai na igreja um monte de vezes. Não, não é isso que vocês precisam fazer. Realmente, vocês não precisam tentar inventar gírias, né, que mostram reverência, palavras, né, assim, difíceis. Não, não é isso. Então é o que, Senhor? Você relaciona comigo. Vive uma vida de relacionamento comigo. Busca a minha intimidade. Busca me conhecer. Vamos trocar relacionamento constantemente. E aí, graças a Deus, nós temos ferramentas para isso acontecer. Como eu disse, eu nem vou falar demais.
oração e leitura da palavra. Oração e leitura da palavra. Então, gente, nós precisamos fugir de uma vida fake. E Jesus continua essa conversa com a gente, mostrando a diferença de um discípulo fake para um discípulo de verdade. E aqui é um negócio que serve para você. Coloca uma régua aí, ou uma balança e se joga em cima e vê como que está a sua vida. Vê como que está a sua vida. Porque Jesus fala assim, que ele diz, olha, se eu fosse vocês, eu daria ouvido para isso que eu estou falando. É isso que Jesus fala. Deem ouvido para o que eu estou falando. E existem duas formas. E Jesus já sabia. No meio daqui, gente, eu sei que tem as duas formas. Por isso que Jesus, ele sempre usa as duas formas de resposta. Ele já sabia. E infelizmente eu sei que aqui também a gente vai ter duas formas de resposta. Porque nós insistimos em sermos rebeldes. Infelizmente. Mas e aí eu estou falando para mim em primeiro lugar aqui, ok? Em primeiro lugar. Eu fiquei pensando nisso, orando sobre isso, na minha vida. E pedindo, Deus, eu quero ser prudente nesse negócio aí. Eu não quero ser... A palavra insensato é uma palavra carinhosa para burro. Eu não quero ser burro. Como que a gente vê, olhando para a nossa vida, de que lado a gente está nesse negócio? Bom, o texto diz que o prudente ouve estas palavras. Quais palavras? O que Jesus estava dizendo sobre o último dia. Ele falou, vai chegar gente no último dia, vai passar por isso, isso e isso, e vai ouvir de mim, eu nunca os conheci, vocês nunca se relacionaram comigo. E aí ele fala, o prudente ouve estas palavras e as pratica. Como alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Aí agora ele fala do insensato, do burro. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um burro, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Gente, presta atenção. O Evangelho não é uma mensagem que a gente precisa se preocupar só com o dia do juízo. Tá bom? Por quê? Porque amanhã, vida real, se a gente estiver vivo ainda, se Jesus não tiver voltado. Segunda-feira você vai passar pelos mesmos perrengues da sua vida, na faculdade, no trabalho, na escola, na sua casa e tudo mais. E é muito louco como Jesus apresenta isso aqui. Ele apresenta a vida como sendo essa tempestade. Leia de novo. É idêntico para o prudente e para o insensato. É idêntico. Sem uma vírgula a mais ou a menos. A vida é real. A vida traz tempestade. O vento bate. As águas agitam. A vida é real. Qual é a diferença? A diferença é onde ela bate. Aquele que mantém uma vida de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, vai viver a vida real. Vai sofrer pancada, vai bater tempestade, vento, às vezes mais, e outras vezes menos, mas vai bater, vai passar por um momento difícil. Qual vai ser a diferença? Não vai cair, velho. Não vai cair. É interessante a linguagem que Jesus usa, de alicerce. O que o relacionamento produz? O que é intimidade? Intimidade é aprofundamento. Quando eu digo que sou íntimo de alguém, isso significa que nós temos o nosso relacionamento aprofundado.
Não é qualquer coisa que vai balançar. Jesus está dizendo, aqueles que mantêm intimidade comigo, relacionamento comigo, não só têm a garantia de que quando eu voltar vão ouvir de mim, agora vocês podem desfrutar do meu reino, mas enquanto vivem a vida real, cheia de pancada, pode ficar tranquilo, não vai cair. Não vai cair. Agora, o insensato, aquele que, Senhor, Senhor, faz um monte de coisa para mim e tudo mais, mas vai ouvir nesse dia, eu nunca os conheci, a vida deles também vai ser uma tragédia. Porque as tempestades vêm. O vento bate forte. Aí o que vai acontecer? Vai viver tombo atrás de tombo. Então percebam, vida de intimidade com Jesus, gente, vida de devoção a Deus, vida de relacionamento real, estou falando de relacionamento real, de leitura bíblica, de oração. Okay? Eu não estou falando dessas coisas como meios religiosos de você conquistar a Deus. Okay? Não, Deus já fez o movimento de te buscar. Você nunca ia merecer, eu nunca iria merecer. Nunca, nunca. Deus já fez isso em Jesus. Agora, esses meios de graça de Deus, a Bíblia, nós vivemos num país onde nós podemos andar com ela para onde a gente quiser. A gente pode abri-la ou ligá-la aonde a gente quiser. É óbvio que ninguém está livre de não receber chacota disso, ok? Não estou dizendo isso. Mas você não é proibido de fazer isso. Tem lugares reais que isso não pode acontecer de forma alguma. Aqui não é. Nós podemos, são meios de graça. Nós temos a Bíblia disponível para nós nos relacionarmos com Deus o tempo todo, no lugar que a gente quiser, na hora que a gente quiser. Nós podemos orar, separar tempo para fazer isso. E essas coisas não vão servir apenas como garantia de que no dia do retorno de Jesus a gente vai ouvir dele, venham desfrutar do reino. Mas nós temos a garantia de que enquanto nós vivemos essa vida aqui real, cheia de turbulência, elas podem vir, podem bater, às vezes balançam, mas o alicerce é profundo. Não vai cair. Não vai cair. Vou voltar à pergunta. Como você tem feito isso, cara? Como você tem desenvolvido intimidade com Jesus? Como você tem se relacionado com Deus? Assim, não sou eu que digo, Jesus está dizendo isso e eu falo isso aqui com muito temor, olhando para a minha vida. Gente, a gente corre um risco de estar fazendo um monte de coisa em nome de Jesus e tudo mais, e na verdade é um perfil mentiroso. Porque a gente não se relaciona com Ele. Se eu e você não temos investido tempo, nem vou falar gastado tempo, investido tempo com Deus, de oração, de leitura bíblica, assim, não tem como a gente estar desenvolvendo um relacionamento com Deus. E aí, não sou eu que estou dizendo isso. A Bíblia deixa isso muito claro. Não tem como. Como que está a sua vida? Eu sei que as tempestades vêm. Toda tempestade que vem, você é derrubado. Você é derrubado. A palavra de Deus diz que o prudente que mantém relacionamento com Deus não é derrubado. Não é derrubado. Balança, às vezes arranca um pedaço, cai uma telha da casa e tal. Mas a palavra de Deus diz que a paz que excede todo entendimento guarda a nossa alma o tempo todo. Então, como está a sua vida? E aí, a melhor notícia de todas que a gente pode ter nessa noite aqui, não é sair daqui com medo. É sair daqui entendendo, caramba, eu preciso me relacionar com Jesus. E eu tenho meios de graça para fazer isso. Eu tenho disponibilidade para que isso aconteça na minha vida. Leia bons livros. Leia bons livros. A gente tem muitos livros bons
cheios de conteúdos bíblicos, o que não substitui a leitura bíblica, tá bom? Mas procure fazer alguma coisa para você se relacionar com Deus. Não seja incoerente com a fé que você diz ter. Então eu queria terminar com dois desafios, duas questões para a gente refletir e praticar, e eu faço isso com base no desafio para a minha vida, em primeiro lugar, ok? Duas coisas aí para a gente. Durante essa semana, gente, e aí, lembre, isso é urgente. Desenvolver intimidade e relacionamento com Deus é urgente. Nós não sabemos quando será o retorno dele. É urgente fazer isso. Então, durante essa semana, crie uma rotina fixa de tempo devocional com Deus. Tempo devocional. Eu confesso que eu estou revendo o meu conceito em relação a isso aqui. Porque, e Deus é gracioso, então a gente tem que ser gracioso, entendeu? Mas, às vezes a gente usa esse negócio assim, não, é um momento de vida que você está vivendo, né? De estudar para vestibular, ou semana de prova, ou não sei o quê. Mas aí eu tenho chegado a uma conclusão olhando para a minha vida. Sempre eu vou ter prioridades. Sempre. Sempre. E eu corro um risco muito grande de sempre estar priorizando o que não era para ser priorizado. Eu não tenho medo de errar. Não vai te atrapalhar em nada, absolutamente nada, você fixar uma rotina de tempo devocional. Lembra, devoção é o meio relacional que nós temos com aquilo que nós cremos. Nós precisamos criar uma rotina fixa disso, porque senão nós somos engolidos pela agenda, pela natureza do mal, pecaminosa. Você sabe qual é o grande objetivo de Satanás na nossa vida? O grande objetivo de Satanás na nossa vida é fazer isso acontecer no dia do juízo. As pessoas ouvirem de Jesus. Pô, não te conheço. Esse é o objetivo do diabo. Porque ele sabe que o melhor e o maior projeto de vida que Deus tem para a nossa vida é a restauração plena. É o retorno para a sua criação boa e perfeita. Então você e eu precisamos criar essa rotina. Está vendo? Eu poderia vir aqui e falar para vocês qual é a minha rotina, ou qual vai ser a minha rotina. Não, crie a sua rotina. Mas faça isso. Faça isso. Crie maneiras de você desenvolver relacionamento de intimidade com Jesus. E isso começa pela leitura bíblica e a oração. E aí, uma segunda forma muito interessante disso acontecer, e motivar e alimentar, okay, uns aos outros, é você e eu compartilharmos o que é que Deus tem falado com a gente, através das nossas leituras, através do nosso tempo com Ele. Usa de forma útil, alguma vez na sua vida, as redes sociais. Use aquilo que Deus tem dado para nós de tecnologia para abençoar a vida das pessoas. Para abençoarmos uns aos outros. Não é só para marcar futebol, para marcar churrasco, para marcar pizza, não sei o quê. Qual é o risco da gente ficar comendo pizza e indo para o inferno? Por mais politicamente incorreto que isso seja, para a nossa cultura, para a nossa geração, é isso que a Bíblia está falando, ou então alguém me mostra o contrário. A palavra de Deus está deixando claro, quem não se relacionar comigo, quem não construir intimidade comigo, não faz sentido eu chegar no último dia e dizer, bom, agora então vem desfrutar do meu reino. Um reino que você nunca conheceu. Um reino que você nunca viveu. Gente, que o Espírito Santo nos convença daquilo que precisa ser convencido nessa noite aqui. Para o meu coração e para o seu coração. Vamos orar?
Senhor, obrigado porque o Senhor é um Deus tão presente, Deus. Um Deus tão real, que se manifestou da forma mais real que poderia ser. Se manifestou numa pessoa. Uma pessoa. De carne e osso. Se manifestou em Jesus. Obrigado porque o Senhor não ficou distante, no transcendente, sentado no trono, apenas dizendo que nos amava. Obrigado porque o Senhor entrou na nossa história como uma pessoa, como todos nós aqui, Deus. Se manifestou assim. E como pessoa, o que o Senhor quer é construir relacionamento, intimidade. Essa é a forma do Senhor dizer que nos ama. Construindo relacionamento conosco. Deus, obrigado, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra revelada. Obrigado porque nós temos ela na nossa língua, para a gente poder ler. Obrigado porque o Teu Espírito nos convence do pecado, da injustiça. E eu peço, Deus, que a gente saia daqui nessa noite refletindo, Senhor, nesse primeiro momento, se nós temos sido um fake, porque na verdade nós não temos mantido nenhum tipo de relacionamento com o Senhor. Coloque temor no nosso coração, Deus. Seriedade no nosso coração. Diante disso que a gente tem falado, diante disso que a gente tem proclamado que cremos, Deus. Coloque seriedade no nosso coração, Deus. Nos convença disso, Senhor. E eu quero te pedir, Pai, que essa palavra, em nome de Jesus, Senhor, tenha caído em bons solos aqui nessa noite, Pai. Eu quero, na autoridade de Jesus, repreender as intenções do mal, que é de sufocar a Tua palavra, de roubar a semente, mas que, através do poder do Teu Espírito, a Tua palavra tenha caído em bons solos, a começar pelo meu coração, Senhor. Se revele a nós durante essa semana, Pai. Nós queremos, Deus, Te encontrar na palavra. Nós queremos, Deus, ouvir o Senhor se revelando, perceber o Senhor se revelando a nós quando nós abrimos a Bíblia para lermos. Deus, durante a nossa leitura, tire a nossa dúvida, Pai. Dê clareza de entendimento para aquilo que nós lemos, Pai. Senhor, nós queremos Te encontrar através da oração. Tempo específico para isso, Deus. Nos incomode em relação a isso, Pai. Livra-nos dessa tragédia, Deus, que acontecerá no último dia. Livra-nos disso, Senhor. Nós queremos esperar, ansiar por esse dia. Loucos de, na verdade, se tornar perfeito um relacionamento com o Senhor que já vai começar a existir agora, Deus. De intimidade, Senhor. Para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Amém, Senhor. Amém.